Boa tarde, Renata. Você nos ouve? Ana, podemos começar? Sim, podemos começar. Eu vou compartilhar a tela. O primeiro grupo será o grupo ST3. Certo? Aí você só me dá um aviso por voz se você está vendo o compartilhamento. Tô vendo. Ah, então tudo bem. Eles vão iniciar. Boa tarde. Nós fazemos parte do ST3. A nosso problema, o tema é aprendizagem contextualizada com o cotidiano. O problema é a utilização de metodologias contextualizando o ensino de ciências e matemática com o cotidiano. Melhora a aprendizagem? Nós começamos com o protótipo inicial. Por conta de a gente ir nas escolas, o público-alvo, segundo ano do ensino médio, da Escola Estadual Fábio Junqueira Franco, aqui na cidade de Barretos. E o protótipo visa atender os resultados obtidos através do processo de ouvir. Aí a gente observou, através de ouvir, né, os alunos, que eles tinham uma preocupação grande em inserir no mercado de trabalho. Né? E eles ficavam assim, em dúvida se o que eles estavam aprendendo dentro da sala de aula depois seria importante, seria útil para depois eles usarem, né, no mercado de trabalho. Eles iam usar isso depois na vida deles, no trabalho que eles estavam fazendo. Né? E aqui a gente deu enfoque para o cana-de-açúcar, que é um dos principais empregadores nessa região de Barretos. Então, eles não estavam vendo a correlação da aprendizagem na sala de aula com o mundo do trabalho. E aí, o protótipo que a gente começou, né, inicial mesmo, começou a elaborar, seria uma aula expositiva sobre o uso dos conteúdos, né, da disciplina de Química e Biologia, e para, como que eu vou falar, para explicar, né? Explicar, assim, isso, e assim, como que ele iria incluir essas disciplinas dentro do mercado de trabalho. Né? E no caso da Química e Biologia, dentro do sucro alcooleiro, né? Que seria um professor juntamente com alguém profissional na área, né? Para fazer a correlação das disciplinas com aquilo que eles estavam vendo. Aqui está a imagem, né, da usina da cana-de-açúcar e, no caso, uma imagem do lado contextualizando com as disciplinas. Ana, Oi? você pode iniciar com as considerações? Pode ser? Claro, pode sim. Estão me vendo? Sim. Então tá joia. Oi, prazer, eu sou a Ana Carolina. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de participar mais uma vez dessa sessão.
Eu não sou exatamente da área de ensino de ciências e matemática, mas acho que posso contribuir com a minha experiência de aula que eu tenho tido até hoje. Bom, eu tenho algumas dúvidas, e aí, a partir dessas dúvidas, acho que a gente pode seguir umas sugestões e encaminhamentos. Bom, quando vocês falam que o profissional estará na sala de aula, ele está em uma positiva junto com esse professor, é isso? Ana, Oi? meu nome é Tassiana e é assim, esse profissional ele vai estar junto com o professor de disciplina numa aula expositiva, não em sala de aula, como se fosse um aulão reunindo alguns profissionais, entendeu? Juntamente com os professores da disciplina, né? Para fazer essa correlação. Olha, vocês vão aprender tal coisa mediante lá na frente, lá na usina, para que é utilizado? Por que é importante aprender hoje, por exemplo, o uso da tabela periódica, se eles vão trabalhar lá, né? No caso, seria um exemplo, para saber quais são os materiais químicos que são utilizados. Assim, o profissional vai trabalhar juntamente com o professor da disciplina num aulão, não em sala de aula. Certo. Ah, certo. Ok, aí o meu questionamento é o seguinte, a minha preocupação, na verdade. Vamos pensar que o aluno não esteja interessado em trabalhar nessa área. Vocês já pensaram sobre isso? Ou todos os alunos se mostraram interessados em trabalhar na área? O que vocês acham sobre isso? Boa tarde, meu nome é Renata. Como é que é, Renata? Olha, não está no protótipo essa questão que você falou, mas eu já tinha pensado sobre isso, né? Se algum aluno falasse, mas eu não vou trabalhar nessa área, eu vou trabalhar numa loja, vou trabalhar em outra, né? E aí a gente poderia tá explicando matemática financeira, para que serve, fluxo de caixa, dar uma aula na área do outros, né? Tá separando eles ou dando aula tudo junto, dando esse aulão para dar uma motivação para eles, né? Entre o aprendizado e o mercado de trabalho. Sim, sim. Acho que agora eu estou entendendo melhor e, enfim, eu vejo assim como se fosse grupos de aulas, por exemplo, aulas voltadas para cada tipo diferente de área, seria mais ou menos isso? A princípio a gente quer atender a demanda, né? Então, certo. Conforme o aluno, como assim, eu que fui lá na escola e teve só o processo de ouvir, né? Eu ainda não levei o protótipo para eles, esperando amadurecer essa ideia depois do Fishbowl. Então a ideia é isso, atender a demanda. Então se o aluno falar, mas eu não vou trabalhar na usina, né? Eu vou trabalhar numa loja, eu vou ser vendedora, eu vou ser caixa, eu vou trabalhar no supermercado. Então, trazer para esse aluno, ou tudo junto num aulão, ou separadamente, conforme é o ambiente lá escolar, tá tratando ali com aquela sala de aula, um a um, né? Para eles fazerem a correlação, a contextualização do que eles estão aprendendo lá no ensino médio com o mercado de trabalho. Sim, sim. Aí eu também fiquei pensando assim, uma questão sobre a importância da formação no ensino médio desses alunos geral do indivíduo, né? E acho que o curso também poderia abordar questões do tipo, olha, se vocês gostariam de se aprofundar um pouco mais sobre tais questões, aconselhamos fazer tais cursos, que eu tenho certeza que Barretos deve contar com cursos técnicos, tecnológicos, ou até mesmo de graduação na área, né? Sim, a ideia também é essa, porque o mundo deles é assim, eu terminei de estudar, acabou o 2º grau, eu terminei meus estudos, né? Então, também incutir, né? Incutir para eles que tem graduação, tem pós-graduação, que eles nem sabem que existe pós-graduação, mestrado, doutorado, não sabem o que é iniciação científica, metodologia científica,
né? E também, na verdade, esse projeto de PI é para fazer a junção de conhecimento e humanização. Ok, certo. Ok. Foi até que depois eu acabei pensando em, sei lá, se vocês gostassem de desenvolver mais o projeto, e justamente uma feira de profissões, enfim, alguma coisa assim, porque o contexto de ensino médio é isso mesmo, né? Dependendo da demanda dos alunos, de onde eles estão, eles nem sabem que eles têm a oportunidade, a possibilidade de seguir os estudos, né? Então, talvez, justamente, acho que essa feira, alguma coisa do tipo, tem mais para frente, a partir desse protótipo que vocês propõem, como se fosse uma coisa a seguir. Mas eu achei legal essa ideia de querer unir realmente o mundo real, o mundo escolar, porque fazer essa ligação com os alunos, fazer essa ligação por si mesmos é bem complicado. Estão me ouvindo? Ô, Ana, eu não consegui ouvir o final que você falou. Você pode repetir para mim? Repita, até onde você entendeu, por favor, só para eu não repetir tudo? Não, é que você falou que você achou legal a ideia, né? Que precisa amadurecer um pouco, e aí você finalizou não ouvir. Não, eu falei assim que essa questão de fazer a ligação entre o mundo real e o mundo escolar, os alunos, por si só, muitas vezes não conseguem fazer esse tipo de conexão, né? Eles acham que a escola está lá para qualquer outro objetivo do que realmente ajudá-los a seguir na sua carreira e a ser formados como cidadão. Então, eu achei muito bacana esse tipo de ideia de partir realmente da necessidade dos alunos. O PI, na minha ótica, ele também é um meio social, né? Você insere o conhecimento lá no aluno e mostra para ele um leque de possibilidade, que a vida não é só até o 2º grau, e aí você viver o resto da vida trabalhando lá, né? Naquele emprego que ele escolheu, que ele se adaptou, que é a habilidade dele, né? Então, para expandir, né, os horizontes. Exatamente. Acredito que sim. Eu acho que a partir desse protótipo, com certeza, vocês terão oportunidade para trabalhar com a feira de profissões, por exemplo, chamar realmente profissionais de outras áreas. Eu vejo com muito bons olhos esse tipo de projeto. Acho que as minhas considerações são essas. Obrigada. Ana, você tem mais alguma dúvida, mais alguma consideração? Posso passar a palavra? Pode sim. Se aparecer uma questão, eu chamo você. Obrigada. Cortou o que você falou. Pode passar a palavra. Se aparecer mais alguma outra questão, conforme a discussão, eu peço para você interromper vocês. Ok. Tá bom? Obrigada. Então, vou passar a palavra para o professor Norberto. Bom, Mariana, primeiramente, obrigado pelo convite mais uma vez. Estamos aqui desde cedo, fazendo essa maratona de... não digo nem avaliação, né, do trabalho, mas vejo mais como uma contribuição do que uma avaliação. Quem somos nós aqui para estar avaliando projetos desse tipo. O que eu queria discutir com vocês, e que também a gente abordou isso um pouco no início, na parte da manhã, que tudo isso que é proposto, né, nos projetos de PI, que são aparentemente ideias inovadoras, né, que vocês propõem, a pergunta que eu deixei de manhã foi o seguinte: não deveria estar sendo assim já? Né?
quando você pega os PCNs e você conhece os PCNs na forma como ele é redigido, você vê que existe essa necessidade, né, de você trabalhar dessa maneira, né? Então, às vezes a gente propõe projetos inovadores que, na verdade, já deveriam estar sendo executados e realizados. Então, nesse sentido, eu acho que o que às vezes acaba faltando um pouco, pecando um pouco, é quando o professor, o próprio estudante da área de ciências naturais, ou o que seja, ele não conheceu o projeto PCN na sua totalidade. Muitos profissionais, quando se formam e vão dar aula no ensino médio, sabem pouco ou quase nada dos PCNs. E aí é uma luta. Ah, mas eu teria que fazer assim. E tem muita coisa contemplada nos PCNs que trabalha exatamente essas temáticas, né? Então eu acho que qualquer estudante da área acadêmica, na área de licenciatura, a primeira coisa que ele tem que ter bem em mente é conhecer o PCN, conhecer os parâmetros curriculares nacionais, que são os norteadores do ensino no país. E dentro desses PCNs, aí você pode encontrar ali dentro ou falhas ou adaptações que você pode interagir, você pode dar a sua contribuição para viabilizar que aquele item seja contemplado. Quando se fala em contextualizar, e aí é uma questão que a gente discute muito lá na faculdade, pouca gente entende o real sentido de contextualizar, né? Muitos livros didáticos, inclusive, acham que estão fazendo contextualização e não estão. Quando você fala, por exemplo, que um processo de cana-de-açúcar e você mostra uma foto do açúcar na mesa de um café da manhã, todo mundo acha que isso é contextualizar, e não é contextualizar, não é isso. Então eu queria saber de vocês, se vocês têm bem gravado a ideia do que é contextualizar, para depois a gente poder ampliar essa discussão do tema de vocês. O que para vocês significa contextualizar? Boa tarde, professor. Eu sou a Renata, né? Não estou presente. Mas eu vou responder a pergunta do senhor daqui a pouco. Eu tive a oportunidade de participar da elaboração do PCN pelo Instituto Federal e a minha experiência não foi muito agradável. Não é uma tarefa fácil, é um sistema rígido, inflexível. Quem está acima, porque a gente dá sugestões, quem está acima acatando essas sugestões, ele já está com o PCN pronto, já está com o PPP, que é das políticas públicas, pedagógicas, já está tudo pronto. Então, ao meu ver, porque é aberto às instituições, é aberto à sociedade, ao meu ver, esse sistema de formação do PCN e do PPP, ele não qual que é a palavra? Produtivo, né? Porque se é aberto para a gente opinar, para a gente colaborar, só que muitas vezes não é acatado, né? Porque ele já vem no formato pronto. E em relação à contextualização, a nossa ideia é pegar esse aluno e mostrar para ele que existe outras possibilidades, né? Quando eu fui lá na sala de aula, a reclamação deles era que eles memorizavam muito, tinham que decorar, e aí e o foco lá na escola é para eles passarem no vestibular. E eles não têm interesse de aprender para o vestibular. O interesse deles é aprender algo significativo para o dia a dia. Seguinte, eu vou terminar meus estudos. Desculpa pelo barulho que eu tá fazendo um prédio aqui do lado. A ideia deles eu vou terminar meus estudos, que é até o ensino médio, antigo segundo grau, e aí vou pegar esse diploma e vou para o comércio, vou para a indústria arrumar emprego, né? Então, o nosso trabalho do PI
ele vem para tentar modificar essa mentalidade deles, mostrar que o que eles estão aprendendo serve para a vida deles, né? E um dia eles vão usar no trabalho, e também mostrar a amplitude deles continuarem os estudos, a fazer uma faculdade, inserir neles, né, a motivação para aprender, não só para pegar o diploma. Entendi perfeitamente o que você quis colocar. Você diz que o PCN ele acaba, ele é engessado, né, ele não pode ser modificado, mas ele pode ser trabalhado os conteúdos que, como eu posso dizer assim, ali ele já faz algumas propostas, né, de trabalhar contextualização e tudo mais. Mas tudo bem, ele é engessado e você não pode dar contribuições para acrescentar informações nele. Quando você propõe no seu projeto integrador, vocês, né, o grupo, se a metodologia contextualizada ela melhora a aprendizagem, vocês já têm resposta para isso, né? Todo mundo sabe que o aprendizado torna-se mais agradável quando você faz relação com o dia a dia e a vida da pessoa. Isso para qualquer tipo de informação. Na escola pública, como a Renata, né, mencionou, que o foco não é o vestibular, no caso que ela colocou, é diferente da escola particular, que o foco é o vestibular. E colocar o foco, o vestibular como foco, aí que você atravanca mais o processo, porque na escola particular, o que é cobrado dos professores é o conteúdo, se foi todo trabalhado ou não. Não quer saber de que forma que foi trabalhado. A coordenadora chega e fala, você deu isso. Porque o vestibular ele é um sistema conteudista, o vestibular é um sistema que cobra o máximo de informação possível, e dificilmente numa escola particular, salvo alguns momentos, a gente consegue trabalhar dessa maneira inovadora algumas vezes, né? Porque nós temos um conteúdo a cumprir. E isso, para mim, hoje, nossa, eu brigo muito lá na escola, porque eu vejo o ensino não como esse depósito de informação. Igual a gente abre, às vezes, o Facebook, e tem lá naquelas postagens, aí uma postagem que sempre me marca é aquela da fórmula do delta da matemática. Eu falo assim, já passou-se mais um dia e não usei que b quadrado menos 4ac. Aí, né? Aquilo lá eu olho e, na verdade, às vezes eu tenho vontade de responder, às vezes eu não tenho vontade de responder, mas, enfim, a gente entende que o ensino, a escola, ela é uma formação de cidadão. Né? A primeira quesito é formar um cidadão crítico, um cidadão consciente, um cidadão ativo na sociedade. Então, a gente, quando eu falo com meus alunos, eles entendem bem. Por que eu aprendo português? Bom, você tem que se comunicar, tanto escrita quanto oralmente. Tudo bem, português eu entendo. Matemática. A gente aprende matemática para desenvolver o raciocínio lógico. Às vezes você vai no mercado, você faz aquela continha do troco e tal. Aí quando você chega em ciências, né? Em ciências, professor, por que eu vou aprender ciência? Eu vou fazer história. Né? Se você não for seguir a carreira de professor, porque professor é o cara que tem que saber um pouquinho de tudo, né? Porque dentro da sala de aula eu odiava história, eu não gostava de história. Hoje eu vejo da aula de química que se eu não conhecer um pouco do contexto histórico, eu não consigo trabalhar certas coisas com meus alunos. Então eu vejo que eu deveria ter estudado um pouco mais para as aulas de história, eu estudo agora. Mas enfim, é muito difícil mesmo. E é difícil contextualizar do jeito que o ensino é hoje em dia. Né? Recebemos um programa, seja do Estado ou da escola particular, para trabalhar, e nós precisamos, com esse conteúdo, tentar tirar elementos desse conteúdo que relaciona com a vida do cara, porque senão ele não vê sentido nenhum. Eu digo que para vocês que não vai ser uma tarefa fácil fazer isso, contextualizar não é fácil fazer contextualização.
apesar da palavra ser muito simples de você entender, que é contextualizar, você colocar no contexto, né? Mas do jeito que a gente vê a escola, é um desafio muito grande, né? Eu acredito, como a outra professora comentou, que nessa sessão de Fishbowl vocês amadureçam mais a ideia de como fazer isso, né? Eu não sei se com aulão, com todo mundo, eu não sei se seria viável dessa maneira, né? Então talvez aí depois, vocês discutindo entre vocês consigam apontar uma metodologia para trabalhar isso, né? E também, no outro contexto que a professora também levantou, que eu concordo, é que você pegou a sucroalcooleira, né? A gente não sabe ali dentro, ou talvez é um dado importante, de quantos alunos ali dentro tenderiam para ir para essa área, para que você trabalhe nesse contexto. Porque às vezes você pega uma sala grande, nem todos têm interesse. E se for para um setor de sucroalcooleiro, tem vários setores, né? Então, talvez amadurecer mais de como fazer isso. Então, o desafio de vocês é muito grande, porque é um desafio de como fazer essa contextualização e de que maneira, né? Eu acho importante, eu acho que o aluno que entende que o que ele aprende relaciona com a vida, ele tem um prazer maior de ter aprendido, porque, pô, eu aprendi uma coisa que eu uso, né? Não é aquele negócio, eu aprendi, mas eu nunca vou usar isso. Na escola particular, a gente ainda tem a prerrogativa de falar, não, você vai ver isso sim, isso cai no vestibular. A gente ainda pode falar assim, mas não deveria, né? A gente está brincando aqui, mas a verdade é que não deveria ser assim. O sistema como diz o professor, um aluno de vocês na parte da manhã, que eu achei muito legal, do conhecimento engavetado, né? Eu vou aprender hoje matemática, física e química. Então ele esquece tudo de história, geografia, não faz relação nenhuma. Ele pega aquele conteúdo, trabalhou aquele conteúdo, amanhã é geografia, ele esquece química, né? E quando você volta para as escolas antigas, as escolas filosóficas lá, que sentava lá o filósofo e falava de tudo com os seus alunos, né? Que tinha que ter um conhecimento amplo de tudo, você vê que era mais rico, né? Então, o que falta hoje nos nossos alunos, e na visão do professor, muitas vezes, é como integrar tudo no conhecimento. Porque quando eu falo de química, eu falo química, eu sou formado em química, então eu vou puxar para química. Quando eu falo em química, eu tenho que falar de química, relação com matemática, com física, com biologia, com história, com contexto geográfico. Então a gente tem que ter essa visão, e essa visão tem que ser passada para o aluno. Ele não está aprendendo pontual, apesar de que é pontual o ensino hoje, né? Mas a gente não deveria ser dessa maneira pontual. Deveria realmente ser algo que ele fizesse uma relação, né, com a vida dele, com o cotidiano dele, que ele entendesse o porquê que ele está aprendendo aquilo, qual o motivo daquilo, e como levar isso para a vida dele como profissional. Caso não seja um professor, né? Porque o professor, vocês vão ter que realmente ter opinião um pouquinho de tudo, né? Não saber, mas saber argumentar sobre todos os assuntos. Então, parabenizo pelo trabalho. Eu acho que quanto mais difícil o trabalho, mais gratificante é o resultado final. E se no final de tudo vocês conseguirem fazer isso, vocês me avisam que eu quero ter presenciado como foi ter feito isso. Quem sabe levar um pouco dessa experiência de vocês para minha profissão também. Obrigado. Posso fazer uma consideração? Primeiro, quando a gente fala assim na questão da usina, né? Porque é igual lá em Franca. O aluno que não quer aprender ou que ele quer apenas para encerrar as atividades escolares é para trabalhar com sapato. Então, assim, ele já tem aquela visão, não quero nada não, vou trabalhar na indústria, vou ser sapateiro. Então, aqui, como é a questão maior da usina, por isso que a gente usou mais o exemplo da usina. E gostaria de te perguntar, se não fosse assim um aulão expositivo, qual uma outra ideia que a gente poderia estar fazendo essa contextualização? Voltar num tempo mais antigo e colocar uma pessoa
para expor. A gente não conseguiu pensar em mais nada como protótipo inicial, porque tudo é muito complicado, visto que é uma escola que não vai ter muito respaldo. Então a gente não pode ir muito aprofundado, né? Então, assim, a gente de início pensou num aulão, porque os alunos gostam disso, dessa interação com o professor, de levantar e falar, não, mas por que eu quero saber sobre a fórmula de Bhaskara, por exemplo? Aí do professor mostrar para ele, porque por mais que seja diferente hoje, o professor ainda é uma autoridade. E o aluno precisa dessa autoridade. Eu falo porque eu sou professor e se eu não for austera, às vezes, eu não consigo atingir certos alunos. Então, eles precisam dessa autoridade, dessa postura de saber. E aí o aluno vai começar, nossa, é mesmo, melhor lá, ó, tá vendo? Até mesmo para fazer uma atividade de dobradura, ele precisa trabalhar matemática. Então, assim, que outra ideia que o senhor teria para nos passar? Bom, eu tenho uma ideia, na verdade, essa é uma super ideia, mas, por exemplo, por que não levar esses alunos numa visita técnica na usina? Porque quando você leva para a usina, foi o que nós discutimos de manhã, o aluno sai do ambiente escolar e vê a vida real, o que acontece realmente lá. E talvez esse aulão que você quer possa ser feito lá, né, onde o aluno visualiza tudo. Ó, eu preciso conhecer a matemática aqui, porque se eu não fizer o dimensionamento direito desse reator aqui, meu processo fica todo comprometido. Ó, eu tenho que saber fazer análise de custo, porque eu tenho que saber um pouco de matemática financeira, porque eu tenho que apresentar um relatório para o meu chefe depois sobre o rendimento do processo que foi feito. E lá, a vivência lá dentro, né, num ambiente real, um ambiente que não é, como se dizer, ele não vai estar imaginando dentro de uma indústria, não vai estar se imaginando a hora que o palestrante está, esse profissional está abordando o assunto, ele não vai precisar ficar imaginando, ele está acompanhando todo o processo. Então eu acho que uma visita técnica em ambientes assim, também surjam ideias de como você depois sentar isso e falar, não, agora no material do aluno fala disso. Como nós visitamos, então vamos relacionar aquilo com isso. E você desenvolve talvez um material mais eficiente nesse sentido, porque ele visualizou tudo. Né? Então, professor, nós até Renata, tínhamos espera um momentinho pensado... que a gente vai abrir o som. Tá. Posso falar? Fala. Tá. Professor, a gente até tinha discutido essa visita, né, técnica, porque em Barretos é muito aberta, o frigorífico abre a essas visitas, as usinas, então lá eles são muito abertos e receptivos a alunos. Só que nós não colocamos isso no PI, porque eles estudam à noite, o período noturno, e eles trabalham durante o dia. Então, a maior preocupação minha e dos meus colegas de grupo do PI é ter que realizar efetivamente esse projeto, né? Não ficar só na teoria. Aí, se a gente coloca essa visita técnica, não tem como realizá-la. Eu dou aula no curso de Química aqui na Unifeb, e nós também tivemos esse problema, né? O aluno ele é do curso noturno e trabalha durante o dia. E nós entramos em contato com algumas empresas, porque o nosso aluno ele também precisa dessas visitas técnicas. E nós conseguimos visitas monitoradas à noite, no horário da aula do aluno, né, que seria o que ele estaria fazendo durante o dia. Nós conseguimos, por exemplo, se não me engano, na Granol, em Bebedouro, uma usina de produção de óleo, nós conseguimos visita à noite. Teve um aluno nosso que trabalhava numa usina de açúcar e álcool, também conseguiu uma visita monitorada à noite. Nós ficamos mais responsáveis pelo transporte desses alunos, né, que nós conseguimos aí com algumas parcerias. Então, talvez entrando em contato, vocês consigam umas visitas monitoradas no período noturno para levar os alunos.
Realmente, eu já levei alunos do Senac lá na Mariol à noite e já levei na Dalfarms à noite. Realmente, o senhor tem razão. Eu só queria fazer um comentário que a professora Ana, ela deu uma sugestão muito boa da gente ver o catálogo de profissões. Não foi isso que ela falou, mas é a palavra que me vem na mente agora, ver várias profissões, né? Então me veio em mente, com a fala dela, da gente fazer tipo uma feira, né? Não tem feira de ciências, várias feiras? Então a gente faria uma feira de profissões e aí a gente pegaria o conteúdo de sala de aula tentando alencar essas profissões. E outra coisa que o senhor falou, que eu fiquei preocupada, que assim, nós já temos a resposta, é possível. A preocupação é o que o senhor falou depois, como, né? Eu queria que o senhor falasse mais um pouquinho sobre isso, por gentileza. Eu estou aqui também como operador técnico da sessão. Não, eu digo o seguinte, é igual quando os nossos alunos vão fazer um TCC, e esse TCC, eles vêm com uma problemática que, no fundo, eles já sabem qual é a resposta para aquele problema. Então, trabalhar de forma contextualizada melhora a aprendizagem? Tem trabalhos que mostram que realmente é muito mais eficiente, né, você contextualizar. E elencando junto isso com a visita técnica, por exemplo, ela é muito contextualizada, porque você coloca o menino, o aluno, dentro do contexto profissional e real que acontece. Foi como eu disse, você tem um palestrante lá, um profissional, falando sobre, lá na usina você usa isso, aquilo, ele tem que fazer uma carga de memória muito grande, visualizar uma coisa que ele não viu, para poder idealizar na ideia dele. Agora, quando você leva lá para a empresa, ou seja na Mariol, ou seja e ele vê todo o processo e vê realmente as aplicações dos conhecimentos que ele deve estar aprendendo na escola lá, eu acho que dessa maneira você tem como ter elementos que podem suportar, que podem dar base, né, realmente à sua resposta de que sim, a contextualização, esse momento contextualizado, é mais interessante para a aprendizagem, porque isso depois você pode aplicar um questionário, você pode fazer elaborar um material de feedback desses alunos em relação a como foi a metodologia, e você tem como quantificar isso depois. Então, porque você saber a resposta para a pergunta, você já sabe, mas você precisa provar ou precisa mostrar realmente que essa ideia que você teve, que você sabe, você quantifica isso. Então, eu acredito que se você leva um aluno para uma visita, você trabalha os conteúdos depois em sala de aula e tenta fazer esse link entre a realidade e a vida escolar, e aplica depois um questionário, ou aplica uma forma que o aluno possa devolver as questões para você, onde você possa quantificar depois isso como positivo no seu trabalho. Tá, obrigada. Imagina. Vou só roubar a palavra aqui um pouco. Enquanto o professor estava falando, estava aqui pensando, talvez a preparação de um texto pelos próprios alunos para a divulgação dessa visita também pode ser incluída na metodologia desse tipo de protótipo, porque eles também estarão trabalhando com a área de texto, enfim, de português, que é minha área, eu sou área em letras, mas também para que você possa usar isso no seu próprio protótipo. Por que não também incluir a produção dos próprios alunos nesse devolutivo, nesse tipo de feedback que eles podem dar desse tipo de visita? Renata, você quer fazer alguma consideração? Não, se a gente conseguir realmente fazer efetivamente, não ficar só na teoria, né, do protótipo,
é muito válido, né? E a gente faz um questionário, faz uma tabulação para ver o que eles acharam, né? Da vivência, dessa experiência de ir numa empresa e ter conseguido correlacionar as matérias, né, do cotidiano do ensino médio. Achei muito válido. Ia ficar muito rico esse trabalho. Sim. Carol, é Ana Carolina, né, mesmo, né? É isso, Ana Carolina. Ana, obrigado pelas suas considerações, obrigado, Norberto, que está na maratona realmente. A gente já assistimos 4 grupos, esse é o 5º grupo, mas tá ótimo, pelo menos a gente vai ficando mais especialista, né, Norberto, no último. A gente está lendo também, tá, Ana, suas considerações ao lado. Eu só vou explicar para a Ana e para a Renata o que está acontecendo. É que a gente tem que falar em um computador e escutar no outro. Então, por isso que a gente está demorando para responder. Mas eu vou até tentar trocar e ver se agora funciona. Ana, você quer fazer mais alguma consideração ou posso iniciar o segundo grupo? Não, pode iniciar o segundo grupo. Vocês estão vendo que eu estou mandando alguma coisa no bate-papo? Sim, visita orientada. E depois a Renata falou da feira e você tinha falado mesmo, feira de profissões, da preparação de um texto que depois você comentou. A gente está lendo, sim. Deixa eu só. Então, obrigada. Tá? A gente vai preparar para o próximo. Tá, joia. Só um minutinho, obrigada.